Já estamos de volta com o Brasil Urgente na tela da Band e aconteceu de novo, hein? Daqui a pouquinho a Carla Ramil vai falar ao vivo aqui na tela da Band, trazendo detalhes de mais um ataque a carro forte. Me parece que uma tentativa de roubo a carro forte, sequestraram a família do vigilante. Tem aí as imagens? E as imagens, movimentação no distrito, porque a polícia conseguiu resgatar a família abandonada em uma estrada aqui da nossa região. Tá aí a movimentação na porta do segundo Distrito Policial de Campinas. A Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, já está na cola, já tenta localizar os criminosos, hein? A Delegacia de Investigações Gerais já está no rastro dos criminosos, na tentativa de localizar os criminosos. Daqui a pouquinho os detalhes ao vivo com a Carla Ramil. Mais um ataque a carro forte registrado aqui na região e mais uma vez familiares de um vigilante sequestrados, hein? Familiares de um vigilante sequestrados mais uma vez. Essa é a família do vigilante, é? A esposa, 2 filhos e 2 enteados. 2 enteados, é essa a informação. Meu Deus do céu, você vê que criminoso é ousado pra caramba. Ousado pra caramba. E mais do que isso, né? Eu digo sempre aqui e reforço, essas ações não são ações isoladas. Não são ações isoladas. Percebam vocês que são ações, né, em que os bandidos agem sempre com muita audácia e mais do que isso. Planejam-se para agir. Me parece que nesse caso aí tinham toda a ficha com fotografia, com informações privilegiadas sobre a rotina do vigilante. Quem é que está dando essas informações para os bandidos, hein? De onde é que vem essas informações para os bandidos? Não é possível, não é possível. Daqui a pouquinho a Carla Ramil fala ao vivo, aqui na tela da Band desse caso. Ela fala da Delegacia de Investigações Gerais. Antes, vem comigo aí, como é que tá o tempo, hein? Tem imagens do céu de Campinas? Pode vir comigo aqui, Ney. Como é que tá o céu em Campinas hoje? Deixa eu mostrar aqui pro nosso telespectador, para que ele possa ficar atento e se planejar. Tem algumas nuvens, né? Mais escuras, mas de uma certa maneira o tempo segue estável aqui na nossa região. Nublado, mas não tô vendo aí, pelo menos a olho nu aqui pelas câmeras da Band, qualquer possibilidade de chuva forte. 60% de umidade relativa do ar, os termômetros na casa dos 29 graus. 29 graus. E até que tem chovido, né? Aqui na nossa região, até que tem caído água, até que a gente tem experimentado aí desde o carnaval alguma chuva por aqui. Só que é o seguinte, hein? É o seguinte, eu não sei, sinceramente, se essa chuva foi suficiente para poder resolver o problema do racionamento não, viu? Aliás, eu tenho ouvido algumas autoridades no assunto dizendo que precisa chover muito para que a água nos reservatórios volte a um nível tolerável, a um nível aceitável. Por enquanto, a situação ainda é uma situação crítica, comprometendo inclusive o abastecimento de água em cidades da região. Em Valinhos, o racionamento continua, Felipe Pereira? Vai até abril, hein? Vai até abril, pelo jeito. O Felipe está ao vivo comigo. Ô, Felipe Pereira, os moradores de Valinhos certamente vão ter que continuar economizando água, né? E a prefeitura, não sei se ela vai ter condições disso, mas muito provavelmente vai ter que aumentar esse racionamento na cidade. Não, Felipe? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Quem acompanha o Brasil Urgente para Campinas região, infelizmente, é a realidade da cidade de Valinhos. O racionamento de água continua pelo menos até o mês de abril, e a prefeitura não descarta ampliar esse rodízio para outros bairros da região que até então não passavam por esse racionamento, viu? Isso porque, Rodrigo, o índice de chuva em fevereiro na cidade foi o menor desde 1984. Ou seja, há quase 30 anos já não chovia tão pouco em Valinhos quanto choveu esse mês de fevereiro de 2014, viu? O nível, né, esse nível de chuva foi 43% abaixo da média esperada para o mês de fevereiro. Então a situação Felipe, bastante complicada. Muita gente de RG mais antigo aí pode estar falando, mas 30 anos atrás não precisou racionar água, não choveu, mas a gente tinha água e isso, aquilo. O problema é que as cidades cresceram muito. Valinhos cresceu, vários condomínios se instalaram nos arredores de Valinhos, várias empresas também se instalaram, não só em Valinhos, mas em outras cidades ali
do entorno, e com isso, né, o consumo de água também cresceu. E não cresceu junto com esse consumo de água, com a ampliação da cidade, a infraestrutura de abastecimento. A gente não viu a criação de novas unidades reservatórias de água, nós não vimos aí a construção de novos polos de captação de água. Acho que Valinhos depende única e exclusivamente daquele córrego que passa ali, né, cortando a cidade, e aquele... como é que chama? Aquele lago, não é, o Felipe Pereira? Tem um lago lá em Valinhos, né, que é o lago de reserva. Não fosse isso aí, não tinha água em Valinhos. E só ficou nisso, só ficou nisso. Aliás, tem chovido, Felipe Pereira, e o nível dos rios, pelo jeito, também não melhorou, né? Não, Rodrigo, assim, existe até uma notícia boa, pelo menos em alguns rios aqui da nossa região, viu? Pelo menos o rio, por exemplo, aliás, o rio Atibaia. O rio Atibaia teve uma melhora, uma ligeira melhora na situação, a vazão subiu para 14 metros cúbicos por segundo, quando no período mais crítico chegou a 3 metros cúbicos por segundo. Não é o ideal, está bem longe do ideal, aliás, que é 45 metros cúbicos, mas já é alguma coisa, né? O rio tem recebido aí água de outros afluentes aqui da nossa região e isso tem ajudado a contribuir para esse aumento da vazão. Ainda não é um número esperado, não é um número que seria o ideal, mas enfim, é o que tem, né? É a situação nesse momento registrada aqui na nossa região. Outra situação também, Rodrigo, os rios Jaguari, Cachoeira e Atibainha tem aí 15,79% da capacidade. Esses rios fazem parte do sistema Cantareira, que abastece aqui a região de Campinas. São as represas dos rios, né, Felipe Pereira? Atibainha, lá no Jaguari, são as represas desses rios. Parte desses rios nasce na Serra da Mantiqueira, em Extrema, em Gonçalves, próximo ao Vale do Paraíba, também na divisa com Minas Gerais, e é justamente nesses pontos aí onde precisa chover, né? Na Serra da Mantiqueira, que é a caixa d'água aqui do estado de São Paulo. Se não chover na Serra da Mantiqueira, falta água para a capital e para a região de Campinas. Essa é que é a grande realidade. Exatamente. E eu estou achando o seguinte, viu, Felipe, que está demorando muito para as autoridades, de fato, tomarem aí uma decisão, tomarem uma atitude em relação a novas alternativas de captação de água aqui na região. Porque também não adianta ficar choramingando, não. Ah, não está chovendo, mas ninguém faz nada. A impressão que eu tenho é que estão agindo de forma muito tímida, viu, Felipe? Pois é, Rodrigo, até existem algumas medidas aí para reduzir a vazão na Grande São Paulo, para tentar aumentar a vazão aqui na região para evitar o desperdício, só que a situação ainda é bastante discutida e não há nenhuma decisão tomada a respeito. Nas próximas horas, alguma decisão do tipo deve ser anunciada. E tem um negócio que é terrível também e que eu estou batendo aqui faz muito tempo e eu também não vi ninguém se mexer para resolver. O consumo humano, o consumo doméstico de água, não chega a 8% do que é produzido, né? Aí você tem lá mais uns 40% de consumo dedicados à indústria, ao comércio, e depois você tem quase 40% de desperdício, provocado esse desperdício pela falta de manutenção das redes, pela falta de cuidado das próprias empresas que fazem a captação da água. E aí, a pergunta que fica é a seguinte: e aí, como é que fica? Quem é que vai fazer? Quem é que não fica? Como é que não fica? Né? Essa é a pergunta que fica no ar. Quem é que vai fazer alguma coisa para resolver o problema? Né? Porque o cidadão vai continuar pagando a fatura? O cidadão vai ficar pagando essa fatura? Faça-me o favor, hein? Ó, vamos cortar aí, daqui a pouquinho a gente volta a falar de água, porque tem, inclusive, uma reportagem da cidade de Indaiatuba, né? Mas antes tem o caso desse carro forte, a família sequestrada mais uma vez por criminosos. Parece que a Carla Ramil está ao vivo lá na Delegacia de Investigações Gerais, tem gente para falar com ela. Deixa eu ver a Carla ao vivo da DIG aqui em Campinas. Carla Ramil está de volta ao Brasil Urgente depois de uma estada quase... como é que é? Interminável, Felipe. O Felipe diz que é interminável, uma estada muito longa, né? Aqui
na Band, lá no Band Cidade, apresentou o Band Cidade, mas está de volta aqui no nosso Brasil Urgente. Carla Ramil, seja bem-vinda, traz aí pra gente informação. Infelizmente, mais uma ação ousada de criminosos, carro forte atacado. O que deu isso aí, Carla Ramil? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos do Brasil, gente. Olha, Rodrigo, essa ação aconteceu ontem, né, por volta das 9 horas da noite. O vigilante, né, do carro forte, ele foi rendido na academia, né, pelos criminosos. Ele saía da academia no Jardim Colúmbia quando uma van, né, abordou esse homem. Eles colocaram esse homem dentro da van e levaram para casa onde ele estava morando, onde ele mora há aproximadamente 3 semanas, com outro vigilante da mesma empresa. Os dois foram rendidos e foram levados, então, para casa onde a ex-esposa do vigilante mora, com 2 filhas pequenas e 2 enteados. Todos foram rendidos, Rodrigo, colocados dentro dessa van e levados para um cativeiro que possivelmente fica na cidade de Paulínia. A polícia ainda não tem certeza desse local, mas possivelmente, de acordo com a descrição que foi feita pelas vítimas, esse cativeiro pode ser em Paulínia. Por volta das 6 horas da manhã, Rodrigo, a quadrilha liberou esses 2 vigilantes para eles irem para casa, tomar banho, colocar o uniforme da empresa e ir para o trabalho. A recomendação era que o dinheiro, né, fosse entregue num local combinado, né, na rodovia SP-101, na altura de Hortolândia. Só que quando eles chegaram nesse local combinado, os vigias resolveram que eles não iam mais colaborar com a quadrilha e não iam entregar o dinheiro. Eles ligaram, então, na empresa de transporte de valores, contaram o que havia acontecido, seguiram todos os procedimentos da empresa, né, para situações como essa. A empresa mandou dois outros carros fortes para o local e a quadrilha, então, desistiu e não fez mais contato com seguranças, Rodrigo. Bom, e a família nesse período aí ficou refém dos criminosos, né, cara? Exatamente. Segundo a polícia, eles ficaram reféns, né, em poder dos criminosos por cerca de 12 horas, Rodrigo. Eu estou aqui com o soldado Assunção, da Polícia Rodoviária. Foi a viatura dele que foi, né, recebeu a informação de que uma família havia sido sequestrada e foram eles que encontraram a família na região do Ouro Verde, né, soldado? Isso, boa tarde. Foi isso mesmo. Eles estavam no quilômetro 92 da rodovia dos Bandeirantes. Isso é um retorno. E chegou a informação de que havia uma família que seria vítima de sequestro. E ao chegarmos ao local, constatamos que era a família do vigilante. No momento em que vocês fizeram a abordagem dessas pessoas, como eles estavam? Nervosos, né, preocupados? Então, a princípio, eles já estavam um pouco mais tranquilos. Mas, mesmo assim, ainda demonstravam um pouco de nervosismo. O que eles contaram para vocês? Eles contaram que por volta das 21h40, na data de ontem, eles foram vítimas de sequestro, onde cerca de 5 indivíduos encapuzados adentraram a sua residência e tomaram eles como refém. Eles comentaram alguma coisa sobre o que eles sabiam desse vigia? Eles mostraram fotos, né, para a ex-esposa? Essa informação eles não passaram para nós. Segundo a própria esposa, os criminosos já sabiam que eles eram casados. E foram tomar a família de refém para poder efetuar a ação, né? Positivo. Rodrigo, então, agora eles estão prestando depoimento aqui na Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, né? A família está aí dentro, as crianças, os 2 enteados e os 2 vigilantes também estão aqui prestando depoimento. Bom, mostra nessa ação aí o crime, né? Que obtém informações privilegiadas, tem gente ajudando os criminosos, e isso não resta a maior dúvida. Os caras tinham foto do vigilante no trabalho, tinham informações sobre a rotina da família. O camarada tinha se mudado há 3 semanas para uma casa nova, ou seja, tinha acabado de trocar de endereço. Alguém já informou sobre a troca de endereço, e assim vai. Assim vai. Família, aliás, quadrilha extremamente organizada, colocando a família sob a mira da violência mais uma vez, mais uma vez. Casos como esse se repetiram no ano passado. A polícia conseguiu, no ano passado, identificar vários criminosos envolvidos com essas quadrilhas. Aliás, em trabalho de inteligência da própria Delegacia de Investigações Gerais aqui de Campinas, mas é impressionante, né? Brota bandido, brota criminoso, eles vão migrando de crimes, né? E a polícia
precisa continuar o trabalho de inteligência para tirar essas pessoas das ruas. Seria muito importante que o investimento na polícia fosse muito maior do que é feito hoje, que as leis pudessem mudar para também ajudar a polícia. Porque senão dá a impressão de que está enxugando gelo também. Eu vou chutar aqui, mas alguma coisa nesse sentido, a Carla Ramil pode até tentar levantar essa informação aí na Delegacia de Investigações Gerais de Campinas. Mas no ano passado foram quase 20 criminosos envolvidos em ataques a carros fortes e caixas eletrônicos presos aqui na região de Campinas. Quase 20 criminosos. E só nessa ação aí a suspeita de que tinham pelo menos uns 7 agindo, ou seja, existem criminosos migrando também para esse tipo de ação. Outro dia foi Engenheiro Coelho, hein, que houve confronto, criminosos perderam a sua vida, também um ataque a carro forte. A polícia deve investigar aí a relação entre os casos. A Carla volta já com mais detalhes desse caso, parece que inclusive a família, a esposa, né, do vigilante falou com a gente. A Carla volta já para a gente trazer essa fala aqui no nosso Brasil Urgente e também detalhes sobre os depoimentos que continuam lá na Delegacia de Investigações Gerais de Campinas.